Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar do Palmeiras após o empate do Alviverde com o Mirassol 1-1. Agora o Palmeiras vira a chave e já foca no Atlético Mineiro, que é o adversário deste domingo. O Cruzeiro venceu o Fluminense e assumiu a liderança aí do Brasileiro. Cruzeiro tem 30 pontos, Flamengo 27, Bragantino 27, Bahia 24 e o Palmeiras está na quinta colocação com 23 pontos. Mas o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo e tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, que é o líder. Palmeiras ganhando esses 2 jogos vai a 29 e fica 1 ponto atrás do Cruzeiro, então está tudo embalado. Vamos aí trazer os comentaristas debatendo sobre o Verdão, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Cara, com todo respeito, eu não acho que acabou o ciclo. Pra mim a frase é, tá jogando mal. Jogou mal as partidas do Mundial, não jogou bem. O Abel admitiu que errou em 2 planejamentos de jogos, isso é importante. Mas isso não significa necessariamente que você tem que trocar o comando técnico. Quando se anunciou que tá próximo a renovação do contrato, a maior parte das pessoas falou que era o caminho certo. Qualquer relação longa vai ter desgaste. E o time está mudando de rosto. O time tem 7 titulares diferentes do ano passado. É um outro time. O Abel está sofrendo para montar esse time. Não concordo que ele saia batendo o pé, fechando a cara das entrevistas coletivas. Acho que tem um limite da boa educação, que às vezes é ultrapassado. Mas o limite é o entendimento de que o trabalho pode reagir. O time não está bem, pode reagir. A missão é de Abel Ferreira. Mas eu acho assim, o pessoal está reclamando, eu estou vendo aqui as mensagens que já estão chegando, o pessoal está reclamando muito do Abel, né? Abel. O Abel, acho que ele tem que definir mais uma vez os melhores momentos do Abel à frente do Palmeiras, já são 5 anos, e tem bons momentos, né? São 10 títulos do Abel. O Abel que, embora eu entenda até que ele está querendo recuperar o Veiga, jogou bem, hein? O Veiga não é aquele Veiga que a gente conhece. Não é aquele Veiga que está longe ainda. Mas hoje já deu assistência para o gol. O Abel tem uma gratidão pelo Veiga e é indiscutível, né? O que ele já foi importante para o Palmeiras. Então o Abel tem essa gratidão e quer recuperar o Veiga. Eu disse aqui que não dá para recuperar jogador num tiro curto como era o Mundial. Ficar insistindo com o Veiga jogando mal, não dá. Agora, no Brasileiro, eu entendo. Ele dá mais oportunidades para o Veiga. Agora, não dá para mexer no time toda hora. Não dá para mudar o tempo todo o time, para mudar o tempo todo o esquema do time. E aí você não encontra uma forma do time jogar. O time já tem problemas porque perdeu o Estevão, que foi embora. Então, assim, o Abel, ele tem que estar preocupado nesse momento em achar uma escalação e uma forma do Palmeiras jogar. Ele pode estar sentindo o peso de jogar no Palmeiras e de precisar voltar a jogar bem depois de não ter conseguido render o suficiente no Barcelona e no Betis. Voltar ao Brasil com o peso de ser o jogador mais caro da história do Brasil. Ele é o jogador mais caro da história do Brasil. Ele não pediu para ser, mas ele é. E isso pode representar para ele uma pressão de eu tenho que responder ao dinheiro que pagaram em mim. E isso não tem que acontecer. Agora, tem uma questão dos estilos de jogo também. O Palmeiras teve o Endrick em muitos momentos com o Abel. O Endrick foi centroavante, mas o Endrick também foi ponta de lança. E o Vitor Roque não é um centroavante quando você tem muito pouco espaço, que você tem alternativa de cruzamento para a área, que o Lopes pode responder. O Vitor Roque não é esse jogador. O Vitor Roque é o jogador do espaço. É o jogador da velocidade, é o jogador do tocar e sair na frente. Inventar um espaço. E tem pouco espaço para o Palmeiras, porque normalmente os adversários jogam prendendo atrás e saindo com rapidez.
Então, a adaptação do estilo de jogo também passa por aí. Ele pode ter que virar a ponta de lança em vez de ser centroavante num time que joga sem muito espaço. Acho que tem uma série de fatores para pensar, para ponderar. Mas ele tem talento suficiente para jogar e fazer gol. O Palmeiras, ele definiu que, é claro, o Rios vai ser vendido porque o assédio é muito grande, o valor é muito grande e o jogador também entende que é o momento certo para ele deixar o Palmeiras. O Rios, se ele for negociado, que é o que tudo indica, vai ser um dos maiores negócios da história do Palmeiras. O Palmeiras contrata ele do Guarani por 6 milhões de reais e está perto de concretizar a venda por 200 milhões, quase 200 milhões. Então, uma valorização aí de quase 3.000%. O que pega é a questão da reposição, né, Luísa? Porque todo mundo agora, a maior dúvida é quem que vai ser a reposição do Rios, porque ontem ele é fundamental para o gol do Palmeiras, né? Ele é o cara que dá pré-assistência para o Veiga, que depois dá o passe para o gol. Então, o Palmeiras, ele imagina que vai perder o Rios, e o que está acontecendo nessa negociação, que está demorando para sair, é que os clubes que querem o Rios estão indo primeiro no jogador, né? O Zenit, ele fala dos 30 milhões de euros e oferece o projeto para o jogador, e o jogador não quer ir para o futebol russo, prefere ir para a elite europeia. A Roma também apresentou primeiro o projeto para o Rios. Então, quando a gente procura o Palmeiras perguntar, e aí, como é que tá? Chegou? Eles falam, no papel, por enquanto nada, porque existe essa demora mesmo. E o Rios, ele tá numa posição muito confortável, porque como o Mundial dele foi muito bom e ele tá sendo muito cobiçado, o Palmeiras está esperando a proposta dos sonhos, e o Rios também entende que vai chegar em algum momento, porque ontem, mais uma vez, ele foi destaque do Palmeiras e porque ainda tem muita coisa para acontecer nessa janela de transferência. A grande dúvida que fica é o que está acontecendo com o Palmeiras no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro. Em 4 jogos da competição, perdeu para o Bahia e para o Flamengo e empatou contra o Botafogo e agora contra o Mirassol. Eu personalmente me sinto muito bem jogando aqui, mas o resultado não está saindo como você falou, mas a gente tem que trabalhar para fazer a coisa melhor e retomar a vitória aqui no Allianz Parque. Temos que assumir que no Brasileirão o nosso problema está em casa. Basta olhar para os pontos que nós temos fora, para os pontos que temos em casa, sobretudo aqui no Allianz Parque. 10 pontos perdidos é muito, sobretudo em casa, porque a nossa performance fora é boa. E, portanto, o que eu te posso dizer é que nós vamos melhorar e temos margem para melhorar. Vamos trabalhar, vamos melhorar e temos mais margem para melhorar e trabalhar, seguramente, que é o que temos que fazer agora num jogo pouco inspirado, nem sempre bem jogado. E custa muito, que as equipas fecham-se bem, um adversário que entrou bem na primeira parte, com muita mobilidade, e nós não conseguimos pôr pressão no nosso adversário, que era algo que queríamos fazer desde o início, não conseguimos, é algo que vamos ter que melhorar. Acabou o jogo do Palmeiras hoje e eu estava comparando as pessoas que eu acompanho, os palmeirenses, os amigos também e tal. O comentário do palmeirense é muito parecido com o do vascaíno ontem à noite. Eu fico imaginando que se eu botasse os dois para conversar no café da manhã dessa quinta-feira, o vascaíno em algum momento diria pro palmeirense, vai procurar terapia, porque não é possível que você tá tão puto quanto eu. Claro que eu também sou de sangue italiano, família italiana, eu sei dos exageros que os italianos têm, né, na hora de falar as coisas. Mas, cara, a terra arrasada que o palmeirense tem para cada jogo é uma coisa de maluco. Porque a impressão que você tem é que o Palmeiras tá numa crise. Não dá para jogar desse jeito, essa diretoria incompetente, esse treinador, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que futebol é assim, pra gente... Mas é muito louco, cara, porque nós estamos falando de um time, cara, que te entrega tudo, há anos, tudo. Base, título, tudo. O Palmeiras te entrega tudo, torcedor. Puta estádio, tudo que você sonhou ele te entrega. Aí o Palmeiras vive um momento ali que, não tô acertando muito esse time, perdi um jogador, outro veio, não deu certo, outro veio, machucou. Puta que merda, que não tá dando muito certo. Mas eu até a rodada passada eu era vice-líder do Campeonato Brasileiro. Eu tô classificado na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu fui pra final do Campeonato Estadual. No Mundial eu fui bem, fui até as quartas de final. Tomei um gol bobo lá, quase que eu elimino o Chelsea. Não é pra tanto, né, palmeirense? Não precisa desse negócio todo, né? Não precisa desse... Eu sei que é legal o drama e tal, eu lamento por alguns influenciadores inflarem isso pra vender, mas
não é pra tudo isso, né, gente? Preocupante. Cara, o Palmeiras não jogou bem, voltou do Mundial. O Flamengo também não jogou bem. Vamos ver o Fluminense amanhã. Talvez o Botafogo empatou com o Vitória. Ou seja, tem um indício aí global mostrando que, talvez tenham gastado fisicamente demais lá e agora tem uma quedinha e tal. Pode ser isso. Mas esse ano o Palmeiras não jogou bem em nenhum momento. É verdade, o Palmeiras não deu sequência em nenhum momento, não achou o time ainda e tal. Mas daí ao tamanho da reclamação e do barulho feito, parece que o Palmeiras está em 15º no campeonato. Quem está em 15º sou eu, São Paulino. Eu tô fudido, tá? Entendeu? É muito over cada derrota, cada empate do Palmeiras, cara. E acaba cansando também pros caras que estão lá, de falar, pô, meu Deus do céu, mas eu não tenho trégua de uma hora, não dá certo aqui. Porra, é muito exagerado, cara. É muito exagerado. Eu acho engraçado, mas é muito exagerado. Não foi por falta de vontade, não foi por falta de concentração, que era o que eu suspeitava que poderia acontecer com o Palmeiras depois da Copa do Mundo de Clubes. Foi por falta de qualidade. Um time que gasta o que gasta, 500 milhões de reais em reforços, não pode ter tanta dificuldade assim para pôr a bola para dentro. Ainda mais um jogo contra o Mirassol, que tudo bem, faz um bom campeonato brasileiro, é uma das surpresas, mas um time que quer ser campeão precisa vencer jogos como esse, ainda mais vindo de derrotas para Cruzeiro, para o Flamengo, ainda mais numa rodada anterior em que os principais rivais venceram, como no caso do Cruzeiro, como no caso do Flamengo, como no caso até do Botafogo, quando o Palmeiras nem jogou, teve o jogo adiado contra o Santos. O Palmeiras jogava no Allianz Parque hoje com o apoio da sua torcida, com quase 40 mil pessoas, tinha que apresentar mais coisa. E não foi o que fez. Esse tipo de resultado compromete a vontade de um time que quer ser campeão. Claro que ainda é cedo, dá para recuperar, mas cada vez que o Palmeiras perde ponto como esse, vai ter que fazer algum milagre lá na frente para tentar correr atrás desse prejuízo. O Palmeiras não pode ter tanta dificuldade assim para fazer um gol. O Palmeiras, com o dinheiro que tem, precisa ter mais qualidade na hora de finalizar. Hoje até criou um pouco mais, precisa criar mais e melhor, mas não pode demorar tanto para conseguir balançar as redes de uma equipe como o Mirassol. Gente, foi uma decepção a volta do Palmeiras ao Campeonato Brasileiro depois do Mundial de Clubes. Jogou mal, sem criatividade, sem inventividade, com jogadores lentos, jogadores com uma postura, enfim, que não se coaduna com aquilo que o Palmeiras precisa. O Palmeiras precisa de velocidade, de rapidez, envolver o adversário quando joga em casa. E nada disso foi visto no jogo contra o Mirassol. Depois de um sonolento 0-0 no primeiro tempo, até que o Palmeiras voltou um pouquinho melhor, fez o gol com o Facundo Torres, mas tomou um gol de uma jogada ensaiada. Se vocês não viram, vejam lá, do tempo do meu avô. Bateram uma falta para o segundo pau, o zagueiro do Mirassol cabeceou para dentro da área e o centroavante Chico da Costa fez o gol de bico de chuteiro. Uma jogada ensaiada, o Palmeiras não pode tomar um gol desses. Então o que se viu foi um time ainda bastante debilitado emocionalmente por causa do Mundial. O Abel mudou a estrutura tática do time, abriu mão dos 3 zagueiros, mas o Palmeiras não funcionou não. Muito abaixo, tem que melhorar bastante para brigar pelo título brasileiro. Jogou muito mal contra o Mirassol e o empate acabou sendo justo. Na verdade, eu achei um jogo ruim, inclusive, do Palmeiras. O Verdão que ainda não conseguiu vencer em casa nesse Campeonato Brasileiro, e isso é bem preocupante, né? Porque boas campanhas começam também por bons desempenhos dentro de casa. E o Palmeiras não tem conseguido fazer isso. O Verdão que sempre foi muito forte no Allianz Parque e nessa temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro, não consegue bons desempenhos. O Palmeiras começou com o Felipe Anderson pela esquerda, outro jogador que não tem sequência. Ele desempenha melhor pela direita, mas hoje começou pela esquerda. Lá no Mundial, jogou a primeira partida contra o Porto, sumiu e agora voltou ao time titular. Enfim, é difícil entender, né, as ideias do Abel nessa temporada. Eu gosto muito do Abel Ferreira. É um treinador que deu muitas alegrias ao Palmeiras e isso é inegável, né? Muitos títulos importantes. O treinador que tem mais títulos com o Palmeiras, mas a gente também tem que criticar quando as coisas não estão funcionando. E a verdade é que nessa temporada as coisas não estão funcionando. O Palmeiras não tem jogado bem e quando joga bem tem esse problema de finalização. Que é o maior treinador da história do Palmeiras, mas assim, pra mim, sinceramente, com todo respeito ao Mirassol, é um absurdo o Palmeiras empatar com o Mirassol dentro de casa, um time que quer brigar
por título, né? Um time que esses dias estava jogando Mundial com Manchester City, com Chelsea, com PSG. Você, com todo respeito ao Mirassol, você chegar dentro da sua casa e não conseguir se impor diante do Mirassol, porque o Palmeiras, para mim, não fez um bom jogo. O Palmeiras, em momento algum, conseguiu ter uma pressão alta em cima do Mirassol. Então, assim, é um absurdo para mim o Palmeiras não conseguir vencer o Mirassol dentro de casa. O que eu vou falar, né? A volta do Palmeiras ao Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo de Clubes foi uma volta... Que palavra que eu uso? Vocês podem me ajudar. Que palavra vocês usariam para descrever tudo o que aconteceu hoje no Allianz Parque? Frustrante? Uma volta frustrante? Decepcionante? Sei lá. Vergonhosa? Não sei se vergonhosa é a palavra, mas... Cara, é muito pouco, né? Futebol muito pobre do Palmeiras. E isso já vem acontecendo faz tempo, né? Faz tempo que o torcedor não vê mais o time jogar bem, né? Aquela atuação envolvente, aquele time sufocante, aquela equipe que vai pra cima. Poxa, o gol foi legal, né? Foi um bonito gol, a construção da jogada foi bonita, a finalização legal. Mas tira o gol. O que mais que dá pra gente aproveitar desse jogo contra o Mirassol? Que não é o Chelsea, é o Mirassol, que tá fazendo uma campanha digna, uma campanha bonita no Campeonato Brasileiro, surpreendente, eu diria. Mas, cara, é o Palmeiras no Allianz Parque que não ganha no Campeonato Brasileiro há 8 meses. Esse ano não ganhou em casa ainda no Brasileirão. O que acontece com esse time, cara? Cara, o que você tira de bom aí? Richard Rios que tenta ali, tudo. Cara, primeiro a escalação. O Abel tira os dois que estavam jogando melhor até um tempo, que era o Maurício e o Alan, para botar o Veiga, que há quase 2 anos não joga um jogo decente. E o Felipe Anderson, que tinha sumido. Primeiro tempo eu gostei do Felipe Anderson, foi acho que o melhorzinho. Depois sumiu no segundo tempo. Que mais, cara? Me ajudem, me ajudem. Que tristeza o Palmeiras, cara. Coisa feia demais, cara. Coisa feia demais, coisa feia demais. Não sei o que mais falar, o que mais pensar e o que mais projetar. O Sousa entrou, mas, assim, vamos ver, né? Chegou agora, deixa acostumar, ambientar, enfim. Mas olha, pobre, hein, Abel? Pobre. Muito pobre. Futebol paupérrimo do Palmeiras. Lamentável. Sei não, hein? Daqui a pouco tem Corinthians na Copa do Brasil. Não brinquem com o Corinthians. Não brinquem com o Corinthians. Fim de semana já tem o Atlético lá. Cara, olha, vamos em frente. Vamos ver até onde vai isso aí. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo trazendo os comentaristas repercutindo aí sobre o Palmeiras, a última partida, empate 1-1 no Allianz Parque contra o Mirassol, e agora foco total na próxima partida do Brasileiro, que será contra o Atlético Mineiro. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui as notícias do Palmeiras do dia de hoje. Na tela, Bruno Fux lamenta empate, mas acredita em evolução na temporada. Palmeiras se reapresentou na quinta-feira, treinou e já foca aí na partida contra o Atlético Mineiro. Hoje também tem treino em preparação aí para esse duelo de domingo. Trazer mais uma matéria aqui, ó. Vitor Roque não desfalcará o Palmeiras diante do Atlético Mineiro. Então, notícia aí, ó, do Vitor Roque. Vitor Roque precisa mostrar o seu melhor futebol. Vai estar disponível para jogar contra o Atlético no domingo. Trazer mais uma matéria aqui.
nesse giro de notícias. Sousa comenta estreia na reapresentação do Palmeiras. Então o Sousa fez a estreia dele e é muito cedo ainda, né, para a gente tirar alguma conclusão do jogador. É a primeira partida dele, então vamos dar tempo aí para ver se realmente ele vai jogar um bom futebol no Verdão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.